que a gente está acompanhando agora, que é um período de retomada das aulas presenciais, né? Início do ano letivo, Matheus. Algumas instituições de ensino superior exigindo o passaporte da vacina. O IFSC já vai pedir? O IFSC e a Universidade Federal da Fronteira Sul também. Teve a exigência também no vestibular da Universidade Federal ou teste também, né? Isso, foi facultativo aí, um ou outro. Um ou outro, né? Bom, as escolas particulares, ao que tudo indica, não vão exigir. As escolas públicas no estado também não vão exigir, ao que tudo indica. Estou falando aqui para crianças e adolescentes, né? Nós vamos tratar... São Paulo vai exigir, né, Matheus? Está estudando. A partir do segundo bimestre. Tá, vamos entender melhor essa situação legal, né, a respeito deste assunto com Ávila Júnior, que é advogado especialista em direito constitucional. Doutor Ávila, obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato, Igor e Matheus. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Eu que agradeço a oportunidade de prestar esclarecimentos. Pois é, doutor. Aí nós temos aí vários pontos de vista, né? Por exemplo, do jeito que está hoje, é possível uma escola determinar só entra vacinado? Não, não é possível. Algumas coisas são muito estáveis, né? A obrigatoriedade da vacina, nós temos isso como absolutamente estável. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por uma omissão do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, que a vacina é compulsória. Compulsória não significa forçada, mas significa obrigatória. Então, isso não se discute, é plenamente exigível que esteja vacinado. Porém, o Supremo também decidiu o seguinte, que as sanções que podem ser impostas, né, as limitações que podem ser impostas, elas precisam ser ou por lei ou por um ato normativo que decorra da lei. Ou seja, não pode estar na liberdade das partes, na liberdade de uma escola dizer eu exijo ou não exijo. Isso vai depender de uma ação, de um ato normativo. Tipo uma resolução, um decreto, uma lei aprovada, um decreto estadual, municipal? Exato, uma lei estadual, um decreto estadual, né? O desejável seria, a nível de legislativo, uma lei. Nós temos uma lei em Santa Catarina que exige a apresentação do comprovante de vacinação de todas as vacinas, evidentemente, no calendário estipulado pelo sistema de saúde, o que então contempla o Covid. A questão é que essa mesma lei, ela diz que não pode ser obstado a matrícula e, consequentemente, a presença em aulas, né, pela falta de apresentação dessa carteira de vacinação ou pela inconsistência disso, mas que tão somente deve ser orientados os pais para que adequem, façam as adequações necessárias, ou seja, apliquem as vacinas, e na insistência de não ser feito isso, seja comunicado ao Conselho Tutelar para que, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, adote o que for necessário. E aí, doutor, tem argumento para tudo quanto é lado, né? A turma que defende a não obrigatoriedade diz o seguinte, não, mas essa questão do Estatuto aí não vale, porque a vacina para a Covid está no Plano Nacional de Operacionalização, mas ainda não está no Programa Nacional de Imunização, no PNI, que é o que consta ali no ECA, né? Mas aí o outro lado vai dizer o seguinte, não, mas para aí, o Plano Nacional de Operacionalização é um suporte do PNI, enfim, e agora? O nosso entendimento é de que a vacina do Covid, ela faz parte do Programa Nacional de Vacinação, né, do calendário obrigatório de vacinas. É evidente que ainda precisa ser ponderado que nós não temos quantidades suficientes, ou seja, não tem a universalidade das vacinas para todas as crianças, de forma a plenamente se exigir isso. Então, há uma questão fática que precisa ser ponderada. Antes, doutor, tinha essa questão da caderneta atualizada, né? Até a questão que o Renato passou. Mas o senhor falou que
tem uma situação estabilizada do seu ponto de vista jurídico com a decisão do STF. Isso não pode ter nenhum tipo de reviravolta daqui a alguns meses ou não? Ou o senhor acha que já está superado? Essa decisão ela foi tomada com repercussão geral, foi tomada pelo Pleno, para que se tivesse uma reforma dessa decisão, precisaria haver um fato novo, algo superveniente que o STF pudesse novamente chamar esse tema e em um novo debate mudar entendimento. Em regra, isso neste momento não se parece minimamente possível. E hoje a gente vive, né, diferentemente da situação dos adultos, a gente fala em criança, tem uma sensibilização maior, né? Tem uma carga emocional maior, embora nós tenhamos já os experimentos, né? As estatísticas demonstrando, né? A segurança, a eficácia da vacina. Temos aí milhões de doses já aplicadas, Estados Unidos em especial, com absoluto sucesso, com absoluta segurança, com casos de reações adversas pequenas, que foram controladas rapidamente e por aí vai. Mas quando se trata de criança ainda tem... Os pais têm muito receio, né? Os pais ainda têm... Alguns pais ainda têm um certo receio. Mas creio que até a questão de que em Santa Catarina, no Brasil, o movimento anti-vacina ele é pequeno. O brasileiro acredita, que bom, né? O brasileiro acredita em vacinas. Matheus Boaventura. O outro ponto, doutor, que alguns questionamentos chegam para a gente ao longo da semana, né? Desde que as escolas vão divulgando, né? Caso a escola exija, o que deve ser feito do seu ponto de vista legal, quem recorrer, ou seja, esse tipo de discriminação de não deixar a matrícula por conta da não apresentação da caderneta? Não, a matrícula vai ser realizada por força da lei estadual que prevê que a matrícula deve ser realizada. Se houver qualquer ato de não realização da matrícula, é cabível as medidas jurídicas, judiciais, para que essa matrícula seja efetivada, porque esse ato é absolutamente ilegal. Então, isso não vai poder ocorrer. A mesma coisa a presença em sala de aula. É muito claro que depende da existência de uma norma, ou seja, ou o Poder Legislativo vai ter que fazer essa norma, ou minimamente as secretarias de educação vão ter que editar uma norma de que é exigível ou não é exigível. Por hora não existe. Não existe essa norma. E para além disso, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa Constituição Federal ela tem como grande valor a dignidade da pessoa humana. Uhum. Todo mundo concorda com isso. A forma de se atingir a dignidade da pessoa humana, e isso também se sobressai no texto constitucional brasileiro, é através da educação, ou seja, a educação é um direito fundamental. Uhum. E à medida que ele é um direito fundamental, eu não posso limitá-lo a ponto de inviabilizar. Então, se eu for restringir o teu acesso a uma sala de aula, minimamente essa escola tem que oferecer, sem qualquer ônus e nas mesmas condições, um ambiente virtual. Mas pode sim, mas se o pai disser o seguinte, não, eu não vou vacinar o meu filho, eu não quero vacinar, eu quero esperar mais um pouco, enfim, eu não quero virtual, eu quero que ele esteja dentro da sala de aula. Vai depender dessa norma, sim. Se houver uma norma de que é exigível a vacina para estar dentro da sala de aula, uhum. Ele vai ter que cumpri-la. Sim, entendo. Porque, Matheus, como o doutor estava falando, doutor Ávila, né, tem a questão, qual é o dano maior? Né? Qual é o dano maior? Digamos, um pai que tenha um receio de vacinar o seu filho, enfim, que a gente tem que entender também, né? O pai vacinou. O que está acontecendo tem muito disso, Matheus. Os pais vacinaram, o cara fez a dose de reforço, a esposa também e tal. Mas para o filho ele está um pouquinho... ele está um pouco receoso, porque é filho dele. Segundo a ciência, não há motivos para isso. Porque, como eu falei, estou frisando isso aqui a todo momento. A vacina se mostrou eficaz, segura, milhões de aplicações mundo afora, ok. Mas o cara tem direito de estar apreensivo, estar preocupado, enfim. E aí fica aquela história, né, doutor? Qual é o dano maior? Então, de repente, eu vou proibir o meu filho de ter acesso à educação, como os demais, porque ele não quis tomar vacina?
Ah, mas a vida, não sei se, mas as crianças... Pois é, e aí começa aquela discussão, né? Vai proibir a menina de estudar, de estar junto com os demais colegas e por aí vai. Nós não temos nenhuma iniciativa regulamentar, né, legal, de portaria, de decreto municipal, decreto estadual, lei estadual, nenhuma em Santa Catarina que no ambiente de escolas, né, que no sentido de obrigatoriedade ainda, né? Não temos. Não temos nenhuma normativa ainda, e é evidente que isso causa uma insegurança jurídica muito grande a toda a sociedade. Tá bem. Doutor Ávila, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco, ótimos esclarecimentos. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.